pergunta sincera. E se eu te dissesse que Dragon Ball Super sempre avisou que o anime estava no caminho errado e quase ninguém percebeu? Não foi entrevista, não foi anúncio oficial, foi dentro da própria história. Em detalhes pequenos, decisões narrativas silenciosas e pistas que estavam ali desde o começo, mas que o anime ignorou completamente. E agora com o remake de Dragon Ball Super cada vez mais próximo, essas pistas viraram um problema gigante. Porque se o remake não entender isso, ele já nasce falhando. Quando a gente fala em remake, muita gente pensa só em animação melhor, traço bonito e lutas mais fluidas. Mas o verdadeiro desafio não é visual, é narrativo. Dragon Ball Super tem duas versões contando histórias parecidas, mas com filosofias totalmente diferentes. E o remake vai ter que escolher qual delas seguir. O problema é que o mangá sempre deixou claro o caminho certo, e o anime fez questão de ignorar. E a pior parte? Se essas pistas forem ignoradas de novo, arcos como Moro, Granola e Gás simplesmente não funcionam, e eu vou te provar isso agora. Desde o início de Dragon Ball Super, o mangá deixou uma pista muito clara sobre qual deveria ser o tom da história, um Dragon Ball mais contido, mais estratégico e mais próximo do que a gente viu no Z. O Goku no mangá não é a caricatura o tempo todo, ele observa, analisa, erra e aprende. As lutas têm peso, as decisões têm consequência. Vitórias não vêm simplesmente porque uma nova transformação apareceu do nada. O anime ignorou completamente isso. Ele acelerou tudo, esticou o diálogo sem necessidade, criou lutas que nunca existiram e transformações que não tinham base nenhuma no material original. Coisas que no mangá eram construídas aos poucos, no anime simplesmente aconteciam por acontecer. E isso não é detalhe, isso muda como a gente enxerga o poder, os personagens e até o perigo real das ameaças. Essa diferença de tom já mostrava lá no começo que o anime e o mangá estavam contando histórias diferentes, usando os mesmos personagens. Enquanto o mangá era mais lento, ele estava sempre preparando uma progressão. Já o anime, ele era bem mais rápido e estava buscando impacto imediato. E é exatamente aqui que nasce o medo em torno do remake de Dragon Ball Super. Porque se o remake não entender essa pista básica de que Dragon Ball funciona melhor quando respeita a construção e consequência, todo o resto já começa errado. E conforme a história avançava, essas diferenças não diminuíram, elas ficaram ainda mais graves. E você vai entender o porquê agora. Conforme Dragon Ball Super avançava, o mangá começou a deixar ainda mais claras as regras do próprio universo, não só em termos de poder, mas de lógica narrativa. O crescimento dos personagens passou a ser mais técnico, mais estratégico e menos dependente de transformações milagrosas. A força deixou de ser só gritar mais alto e virou questão de controle, inteligência e limite. O anime, mais uma vez, seguiu pelo caminho oposto. Transformações surgiam sem o mesmo peso, lutas eram infladas para gerar impacto visual, relações entre personagens eram esticadas ou alteradas só para preencher tempo. Isso criou um problema sério. O anime começou a quebrar as próprias regras que o mangá estava tentando estabelecer. Um exemplo claro é como o conceito de poder absoluto foi sendo desmontado no mangá. Enquanto o anime continuava apostando na ideia de que sempre existiria um próximo nível mais forte, no mangá, vencer passou a depender de estratégia, leitura de combate e até sacrifício. No anime, muitas vezes bastava empurrar a história até o próximo clímax. E isso explode quando a gente olha para o futuro. Arcos como Moro, Granola e Gas não sobrevivem sem essa base. Todos esses arcos exigem coerência, construção e respeito às limitações dos personagens. Não são as sagas que funcionam só com espetáculo. Se o remake de Dragon Ball Super repetir o padrão do anime antigo, essas histórias vão precisar ser profundamente modificadas e de retcon, ou simplesmente não vão funcionar. E essa é outra pista clara que o mangá sempre deixou. Dragon Ball pode evoluir, mas não pode abandonar suas próprias regras sem pagar um preço narrativo bem alto. E agora vem a parte que quase ninguém quer admitir. Talvez o remake não precise reinventar Dragon Ball. Talvez ele só precise parar de ignorar o que sempre esteve ali para ser realizado. Mas antes de continuar o vídeo, um recado rápido que é importante para qualquer pessoa que vive conectada hoje. É o que a gente faz praticamente tudo pela internet. Assiste streaming, joga online, entra em redes sociais, faz compras, usa apps de banco e mesmo assim muita gente navega totalmente exposta, principalmente em Wi-Fi público ou redes compartilhadas. Foi por isso que eu comecei a usar a NordVPN. A NordVPN cria uma conexão criptografada que protege seus dados contra rastreamento, ataques e até monitoramento do próprio provedor de internet. Isso significa mais privacidade e mais segurança, sem complicação. É literalmente instalar, escolher um país e pronto. Outro ponto que eu curto muito é poder acessar conteúdo de outros países, catálogos diferentes de streaming, sites bloqueados por região, tudo funciona com poucos cliques.
E junto com isso entra algo que muita gente subestima: senhas. O NordPass cuida disso. Ele cria e armazena senhas fortes para todas as suas contas, de forma segura, para você não precisar repetir senha fraca em todo o site. Tudo fica protegido por criptografia e sincronizado entre os seus dispositivos. Resumindo, a NordVPN protege a sua navegação e o NordPass protege as suas contas. Se você quiser testar, os links estão na descrição. Usando eles, você garante um desconto exclusivo e ainda apoia diretamente o canal, sem pagar nada a mais por causa disso. E agora sim, bora voltar pro vídeo. O remake de Dragon Ball Super não é uma segunda chance comum, ela é uma encruzilhada. Ou ela assume o caminho do mangá, mais técnico, mais contido e mais coerente, ou ela repete todos os mesmos erros, só que com a animação melhor. E isso muda tudo, porque adaptar humor, granular e gás não é só adaptar eventos, é adaptar ideias, limite de poder, consequência real e vitória que custa caro, claro. Se o remake tratar essas sagas como só mais uma escada de transformação, ele destrói o que elas têm de mais interessante. Mas se ele respeitar as pistas que o mangá deixou desde o início, ele pode finalmente entregar um Dragon Ball Super à altura do próprio nome. O maior erro seria achar que o problema do Super foi só visual. Não foi, foi de interpretação. Dragon Ball sempre funcionou melhor quando o poder vinha depois da construção, não antes, e o mangá nunca parou de avisar isso, a gente só escolheu não ouvir. No fim, o remake de Dragon Ball Super não depende de nostalgia, depende de escolha. Escolher entender o que Dragon Ball sempre foi, inclusive, ou continuar fingindo que espetáculo resolve tudo. E agora eu quero saber, se você estivesse no controle desse remake, qual caminho você seguiria? Deixa aí nos comentários. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, então valeu, paz e fui!